Então nós vamos hoje ler Neemias capítulo 2, o versículo 17, que diz assim: Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbio, ou uma vergonha. Opróbio é o mesmo que vergonha. E a passagem, a parte desse versículo que me chamou a atenção é quando Neemias ele diz assim: Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. Ou seja, em outras versões diz: e reconstruímos. Venham, vamos reconstruir o muro novamente. Vamos reconstruir a cidade novamente. Neemias chama o povo para uma reconstrução. E vendo essa passagem de Neemias, essa história de Neemias, né, eu posso trazer um fundo do que estava acontecendo rapidamente para os irmãos, uma síntese, né? O povo de Deus, depois do exílio da Pérsia, quando havia sido exilado pela Pérsia, e depois do exílio, o povo então retornando para Jerusalém, havia retornado para Jerusalém, e já há centenas de anos o povo ali em Jerusalém, mas com uma Jerusalém destruída, uma cidade destruída, os portões, as portas de Jerusalém destruída, os muros arruinados, e o povo vivendo em uma miséria. Mais de 100 anos depois, o povo, centenas de anos depois, o povo ainda continuava, voltaram para Jerusalém e não tiveram a coragem de reconstruir a cidade, e viviam na miséria. Não dispunha de muros a cidade. Uma cidade naquela época sem muros era uma cidade desprotegida, era uma cidade, né, que ficava à mercê de uma outra cidade, de um outro povo, porque não tinha resistência, né, não tinha um exército forte, tá? Então nós vemos aqui que Jerusalém, essa Jerusalém aqui que precisava ser reconstruída, os muros dela, e ela precisava sair da miséria, era justamente essa Jerusalém, né, de muros arruinados, de portões e portas destruídas. Em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, haviam 12 portas. Hoje nós vamos falar sobre elas. E Neemias fala sobre essas 12 portas que havia na cidade, os 12 portões que haviam ao redor da cidade de Jerusalém, nos muros. E isso que foi reconstruído aqui, quando Neemias conclama o povo para reconstruir. Nós lemos aqui na leitura oficial, quando Neemias ficou sabendo a respeito, né, da destruição, que a miséria que o povo estava vivendo, a cidade como estava. Neemias ainda estava lá na Pérsia, ainda estava servindo ainda o rei lá na Pérsia. Neemias trabalhava direto com o rei lá no palácio, ele era o provador, né? Ele que provava o vinho para o rei, para ver se não estava envenenado. O rei tinha muita confiança nele. E um irmão de Neemias, um do sangue de Neemias, um judeu chamado Hanani, ele andou mais ou menos 1.500 quilômetros de distância para dar uma notícia para Neemias e dizer: olha, eu fui lá em Jerusalém, está tudo destruído, os muros arruinados, o povo vivendo em miséria, em vergonha. E Neemias, quando ouviu essas palavras, Neemias então ele caiu de joelho. Neemias então ele caiu em pranto, em choro, e ele orou e chorou, pedindo ao Senhor misericórdia. E ele ora ao Senhor. Nós vemos no capítulo 1, né, a oração de Neemias, clamando ao Senhor, a humilhação de Neemias diante de Deus, por causa da situação da sua nação, do povo, da cidade de Jerusalém destruída. E eu vejo aqui então, no decorrer da história, nós vemos aqui, né, que Neemias um dia servindo o rei olha o semblante de Neemias, e Neemias estava com o semblante caído, estava triste. O rei pergunta: por que dessa tristeza? E aí nós vemos então Neemias contar o que havia acontecido, e Neemias pediu permissão ao rei para voltar para Jerusalém, para reconstruir, para dar uma moral para o povo, para chamar o povo para uma reconstrução. E o rei então aprova, dá cartas a Neemias, libera Neemias, para Neemias então estar fazendo esta obra, este trabalho. Então vai Neemias, e Neemias chega então em Jerusalém. O projeto de Neemias era a reconstrução. Repita comigo: reconstrução.
reconstrução, era o projeto de Neemias. Era o momento de reconstruir. Baseado nisso que nós falamos aqui em rápidas palavras, do que estava acontecendo, eu sei que muitos entenderam mais ou menos o que estava acontecendo ali, uma cidade destruída, a cidade de Neemias. Neemias, servo de Deus, ele era judeu e ele precisava ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém, refazer aquele povo que tinha voltado do exílio, mas não tinha um pontapé inicial para novamente levantar aquela cidade, aquela nação. E Neemias foi um homem que teve a sensibilidade de ir até Jerusalém para levantar a moral do povo, para guiar o povo, para acender a chama no coração do povo, para o povo reconstruir. Era o momento da reconstrução. Eu vejo, irmãos, nessa palavra, ela é tão atual. Eu digo que a Bíblia é tão atual. Por quê? Porque Deus vem ao meu coração, nessa palavra que nós lemos aqui, Deus vem ao meu coração quando Neemias diz: vinde, povo, venham todos, reedifiquemos o muro, a cidade que está destruída, para que a gente não seja uma vergonha, para que a gente não passe vergonha diante de outras nações. Vamos reconstruir, vamos recomeçar. E eu olho para dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência, no nosso viver, que nós também precisamos reconstruir a nossa vida. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas vivem com a vida arruinada, como uma cidade arruinada, como essa cidade de Jerusalém aqui nessa época arruinada, e pessoas insistem em viver em uma cidade arruinada. Olha que esse povo que Neemias teve que ir lá levantar a moral do povo, acender a chama no coração do povo, esse povo já estava há centenas de anos vivendo em ruínas, vivendo em vergonha, em desolação, em uma cidade de miséria. Eu olho, irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo como essas pessoas dessa época, em uma cidade arruinada, cidade dentro de si mesmo, uma vida arruinada. Quando eu digo cidade aqui, eu quero trazer para a sua vida pessoal, para a minha vida pessoal. Muitas das vezes as pessoas vivem em uma miséria espiritual, cidades em ruínas. Quando eu olho para este bairro, para muitas pessoas, para esta cidade, para esse estado, eu vejo muitas pessoas que insistem em viver em ruínas e passam uma vida inteira vivendo em ruína e miséria espiritual. Você já viu alguém assim? Pastor, mas parece que o pastor está falando, está pregando para mim aqui hoje, ele sabe da minha vida. Não é porque eu sei da sua vida, não. É porque a Bíblia é tão atual que ela fala ao nosso coração todos os dias. E hoje ela está falando ao nosso coração. Porque muitas pessoas estão insistindo em viver na ruína espiritual, na miséria espiritual, na vergonha espiritual. Muitas pessoas insistem em viver no vício do álcool, no vício do cigarro, no vício das drogas. Muitas pessoas insistem em viver no vício do jogo e outros tipos de vícios, mas aí que o mundo quer arruína a família arruinada, e ele insiste em viver na miséria da ruína. Aí você chega, você prega a palavra de Deus, você ensina a verdade, você mostra, a verdade e diz: olha, é tempo de reconstruir. Reconstrua a sua vida. O que nós pregamos aqui todo culto, todas as vezes que nós nos reunimos aqui aos domingos, no meio de semana, nós pregamos reconstrução. Nós pregamos a oportunidade de você reconstruir a sua vida. É por isso, o motivo por que eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus, o motivo porque eu sou pastor aqui hoje, foi feita a homenagem no dia do pastor, eu agradeço, mas o motivo de eu estar aqui hoje é porque eu sei e acredito que Jesus transforma vidas, porque eu sei e acredito que Jesus transforma o mais vil pecador, e eu já vi muito disso acontecer. Homens caídos na ruína do pecado, ruína da vergonha, da amargura, do desprezo familiar, uma vida vil e pecadora. E quando ele entra na casa de Deus, ele ouve a mensagem que é possível reconstruir. Ele ouve a mensagem de que Jesus pode salvar vidas, pode transformar a vida, restituir a família, restituir a vida. Então essa pessoa se converte ao Senhor, se torna um crente no Senhor Jesus e leva uma nova vida. Agora o olhar das pessoas para ele agora é diferente, vê nele algo diferente. Que diferença é essa? É o Senhor Jesus que reconstruiu a vida, porque o mundo, os amigos não acreditam na tua reconstrução.
Os amigos não acreditam na tua reconstrução. Aqueles que estão lá fora, te levando para o abismo, eles não acreditam na tua reconstrução. Para eles, vale mais o ditado: pau que nasce torto, morre torto, na versão deles aí. Mas nós temos um Jesus que transforma. Nós temos um Jesus que amolece o coração endurecido. Nós temos um Jesus, nós temos um Deus, irmãos, que nos deu essa palavra. E a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus, ela é como um martelo, como uma marreta que quebra a pedra. Que pedra é essa? Que pedra é essa? O coração endurecido do homem. Essa palavra que penetra, essa palavra que quebra o coração endurecido de qualquer ser humano, de qualquer homem. Então é isso que nós pregamos, a reconstrução. E hoje a mensagem que eu quero trazer para a sua vida é essa: é tempo de reconstruir. É tempo de você reconstruir. Alguma coisa deu errado na sua vida no passado, é tempo de você reconstruir. Alguma coisa deu errado na minha vida no passado, e se eu me apegasse à ruína, eu ainda estava vivendo na ruína. Mas Jesus reconstruiu a minha vida. Jesus restituiu a família na minha vida. Jesus quer restituir a sua vida. Jesus quer reconstruir você. O nosso Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é de reconstrução para a vida do homem. E hoje, Deus não quer que você viva nessa miséria espiritual. Quando eu digo miséria, miséria é espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Deus não quer que você viva nessa miséria espiritual. Deus não quer ver você com os muros da sua vida todo arruinado, sem proteção. Você vulnerável a qualquer coisa, vulnerável a qualquer problema. Não, reconstrua o seu muro hoje. É noite de reconstrução, é momento de reconstruir. E a palavra de Deus, através de Neemias foi aquecer o coração do povo, dizendo: olha, venham todos, não estão vendo que a nossa cidade está arruinada? Vamos reconstruir essa cidade, vamos reconstruir esse muro, para a gente não ser uma vergonha. Não seja uma vergonha. Deus te dá a oportunidade de reconstrução hoje. Deus te dá a oportunidade de reconstruir. Eu já contei um testemunho aqui, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? Quando eu era policial militar, lá na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente trabalhava na RP, na Rádio Patrulha, e toda madrugada, numa época muito fria, né? Nas madrugadas, tinha alguns moradores de rua, que usavam crack e viviam na rua. E muito frio, ali fazia muito frio, em época de frio é muito frio. Então a gente passava, isso eu contei aqui, né? Passava com a viatura, a gente parava e a gente mexia com alguns, né? Tinha alguns que ficavam muito encolhidos, a gente já estava até morto, né? E a gente mexia e eles reagiam e tal, a gente deixava, estava vivo. E sempre fazia isso, sempre estava de serviço à noite, a gente fazia isso. E uma certa vez, tinha um encolhido no canto e tal, e empurrei ele até com um pouquinho de mais força, né? Ele, ai, né? Aquele coturno pesado, né? E a gente tinha até receio de pôr a mão, né? Neles. A gente empurrava assim e tal. E aí eles... Uma certa vez eu estava na igreja. Então, nessa época eu era diácono na igreja. Estava para servir a Santa Ceia, Assembleia de Deus, de Madureira, em Resende. Estava na porta da igreja com a minha Bíblia, de terninho e gravata. E de repente, né, o ônibus para lá na via principal e alguém sai do ônibus e quando me vê grita assim, um rapaz, né, de terninho e gravata, na média de uns 30 e poucos anos, terninho e gravata, escurinho, né, com os olhos, os dentes meio falhando assim, faltavam alguns dentes e tudo, deu aquele sorriso meio banguelo para mim e disse: pastor policial, a paz do Senhor. Eu olhei assim pro lado, tinha mais alguém, algum outro pastor policial, né? Existia algum pastor policial, que eu não era pastor nessa época. Pastor policial, a paz do Senhor Jesus e tal, e todo alegrinho foi lá, pegou na minha mão e tudo. Eu, amém, paz do Senhor, irmão. Mas o irmão você não está lembrado de mim não, pastor policial? Eu falei, não estou não. Eu sou aquele
aquele usuário de droga que vivia na rua, caído na rua, e à noite, né, a gente ficava muito encolhido, aí vocês iam lá e chutavam a gente, mexia com a gente para ver se a gente estava vivo e tal, toda noite vocês faziam isso com a gente. Então, eu era um daqueles, aí eu abri um sorriso, falei, glória a Deus, né, e você hoje é crente e tal. Ele, pastor policial, um dia eu acordei de manhã e eu estava caminhando pela rua e tinha uma igreja, e eu parei na porta daquela igreja porque o pastor estava pregando uma mensagem muito bonita de salvação, de que Jesus transforma, de que Jesus liberta das drogas, liberta do vício, e eu do lado de fora ouvindo, e de repente eu entrei, sentei lá atrás, algumas pessoas ficaram olhando para mim assim, né? E eu fui mais para o meio e fiquei ali ouvindo aquela mensagem naquela manhã, aquele pastor pregando, e ele foi pregando, e aquilo foi enchendo o meu coração. E então surgiu uma esperança em mim, e de repente ele fez o apelo: quem queria aceitar Jesus? Jesus transforma a vida, quem quer vir aqui na frente? Porque Jesus ia transformar a vida e tudo. E naquele momento eu não pensei duas vezes, eu me levantei, alguma coisa me empurrou lá na frente, eu fui lá para frente, e lá, chegando lá, eu comecei a chorar. E quero dizer que depois daquele dia, eu fui em casa, naquele mesmo dia, eu fui em casa, eu bati na porta, porque eu tenho casa, eu tenho família, mas eu vivia na rua por causa das drogas, mas eu cheguei em casa, bati na porta, minha esposa atendeu, ela assustou comigo, as crianças também, e de repente disse: olha, hoje Jesus transformou a minha vida, e a partir daquele dia eu e minha família fomos para a igreja, e a nossa vida ficou transformada. Irmãos, um testemunho desse é para aplaudir de pé. O nosso Deus é poderoso. Se coloque de pé agora nesse momento. É a transformação que Jesus faz na vida do homem, é a reconstrução que Deus faz, é a reconstrução que nós pregamos. Ainda existe esperança para o mundo perdido, ainda existe esperança para a sua vida, ainda existe, irmãos, esperança de você reconstruir a sua vida. Aleluia! Uma cidade nova, muros novos, uma cidade perfeita diante de Deus. O Senhor quer reconstruir a sua vida, e nós vamos orar neste momento. E você que precisa de reconstrução, eu não sei quem é, mas todos aqui, todos nós precisamos de reconstrução. E hoje é noite em que o Senhor vem com a reconstrução para a nossa vida. Qual a área da sua vida que precisa ser reconstruída por Deus? Por Deus. Onde foi que você parou? Onde foi, que você vacilou, que você errou? Nunca diga que nunca errou. Se alguma coisa está indo mal na sua vida, é porque você errou, é consequência de uma atitude, de uma decisão que você tomou. Mas eu quero dizer para você, existe esperança, você pode reconstruir a sua vida. E hoje faço minhas palavras de Neemias aqui: venham reconstruir essa cidade de novo, para a gente não ser uma vergonha. E hoje o Senhor quer reconstrução da sua vida. Reconstrua a sua vida, os seus muros, para você não ficar vulnerável a inimigos, a coisas estranhas, aquilo que não agrada a Deus, a lutas que você não pode vencer, aos gigantes que você não pode derrubar. Então construa o muro da sua vida, a sua proteção, onde? No Senhor Jesus. No Senhor Jesus, Ele reconstrói os muros da nossa vida. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Põe a mão assim no seu coração, peça reconstrução a Deus. Hoje é noite de reconstrução, e o nosso Deus é aquele que reconstrói a vida do homem, que faz de novo. Aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, diante dessa palavra que é tão atual para a nossa vida, essa palavra que é tão profunda para nós. Porque, Deus, todos os dias quando nós acordamos, nós precisamos reconstruir a nossa vida, reconstruir aquilo que não deu certo, reconstruir nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, reconstruir, Senhor, nosso estilo de vida, nosso jeito de viver, reconstruir o nosso modo, reconstruir a nossa casa, a nossa família. Deus, nós precisamos reconstruir nos nossos estudos, nós precisamos reconstruir, Senhor, nas nossas esperanças, a nossa fé precisa ser reconstruída. Eu não sei qual é a área hoje que o Senhor está tocando agora no coração dos teus filhos,
filhos que vieram aqui ouvir a tua palavra. Mas uma coisa é certa, Deus, hoje o Senhor está exigindo e pedindo reconstrução da vida dessas pessoas. E hoje o Senhor está aqui para modificar, para transformar. Hoje o Senhor está aqui, aleluia, para fazer aqui novas criaturas, novos filhos aqui na tua presença. O Senhor é aquele que apaga o nosso passado. O Senhor é aquele que apaga os nossos erros com o teu sangue derramado, a ponto de nem o Senhor mesmo se lembrar mais dos nossos erros. Aleluia. Nós te agradecemos por esta graça, Senhor. Te agradecemos pelos teus filhos aqui. E hoje vem tocar, meu Deus, no coração de cada filho teu aqui. Vem tocar na alma de cada um, e que eles possam voltar para casa, sair dessa porta aqui hoje, aleluia, com esta palavra de esperança, de que ainda há, aleluia, há um momento de reconstrução, e o momento é esse, e o momento é agora para reconstruir. Aleluia, que o Senhor venha acender a chama no coração dos teus filhos que vieram aqui hoje, e que possa haver reconstrução. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Reconstrua, é momento de reconstruir.